Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Trataremos aqui de um assunto muito importante que diz respeito à saúde emocional em tempos de pandemia. Meu nome é Henrique, sou psicólogo, tenho experiência de 20 anos no atendimento em consultório e também trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como psicólogo na área da infância e juventude. Eu estou muito contente de poder compartilhar com vocês agora algumas ferramentas e algumas técnicas que vão te ajudar muito no gerenciamento das emoções. O objetivo é que você possa utilizar essas ferramentas como alternativa no dia a dia para lidar com os obstáculos e as adversidades. Em nossa vida cotidiana, temos uma infinidade de cuidados que precisamos exercer. Precisamos cuidar da casa, precisamos fazer compras, pagar as contas, cuidar dos filhos. Com tantos cuidados que temos para exercer, acabamos não cuidando das nossas próprias experiências emocionais. Então, como fica isso? Principalmente agora, nessa época de pandemia, situação que há alguns meses seria inimaginável. Então, estamos nos deparando com muitas incertezas, onde a própria ciência ainda não trouxe a vacina para o vírus, sem falar nas informações contraditórias sobre a eficácia de medicamentos. Há um clima de muita insegurança. Então é natural e esperado que estejamos com medo, preocupados e angustiados. E assim se estabelece o cenário perfeito para que a gente sinta altos níveis de ansiedade. Agora, então, cabe a pergunta: como a ansiedade está afetando a nossa vida? Estamos ingerindo mais alimentos? Houve mudanças de humor? Como está o sono? E os relacionamentos familiares, profissionais ou afetivos? Agora, é preciso deixar claro que a ansiedade é uma resposta natural do organismo que foi desenvolvida ao longo de milhões de anos em nossa espécie. A ansiedade nos deixa em estado de alerta em situações de ameaça ou de perigo. E então é uma resposta essencial para garantir a sobrevivência da nossa espécie enquanto ser humano. O problema é quando ocorre uma ansiedade persistente, ou seja, uma ansiedade que não passa. E aí começam a aparecer os diversos quadros patológicos relacionados à ansiedade, que são a ansiedade generalizada, fobias, crises de pânico. Então, o que ocorre? Quando o organismo não consegue uma solução para essa ansiedade, ele entra num estado de desistência. E aí, então, corre o risco de se instalar um quadro depressivo. Nessa conversa de hoje, o nosso foco é sobre a ansiedade. Então, o primeiro ponto que precisa ficar muito claro, apesar de parecer óbvio, é que precisamos identificar que estamos com ansiedade. Caso contrário, iremos nos distrair e seguiremos buscando maneiras de amordaçar a ansiedade. E isso é uma grande armadilha, porque quando calamos a ansiedade, ela não nos passa uma informação importante, que é fruto da nossa reação biológica enquanto organismo. Dentro dessas distrações, poderíamos beber uma cerveja, poderíamos assaltar a geladeira, poderíamos nos viciar em algum jogo de azar, ou de diversas maneiras, cada pessoa com a sua estratégia. Agora, a armadilha consiste justamente nisso. Quando a gente cala a ansiedade, nós não aprendemos o que ela nos quer ensinar. Entramos num estado de anestesia. E certamente isso poderá ter um resultado que traz mais sofrimento ainda. E o que está por trás disso é exatamente o desejo de a gente se livrar da ansiedade, como se ela fosse algo errado, impróprio, inadequado. Então, se num primeiro momento devemos identificar que estamos com ansiedade, num segundo momento precisamos aceitar que estamos com ansiedade. E isso é fundamental para que nós possamos receber a mensagem que ela está nos enviando. Então, para nós aprendermos a lidar com a ansiedade, a gente precisa se aproximar dela, precisamos acolhê-la
como uma parte integrante de nós mesmos, que é exatamente o que ela é. Quando eu digo aceitar a ansiedade, não digo aceitar com resignação, como se fosse um destino que não pudesse ser mudado, mas aceitar a ansiedade sim, com muita humildade e lucidez. Afinal de contas, precisamos reconhecer um problema para lidar com ele, seja qual for o problema. Pode ser um problema de um alcoolismo, um casamento infeliz, crises de agressividade e também a ansiedade. Então, há alguns indicativos da presença da ansiedade, como, por exemplo, taquicardia, o coração acelerado, suor nas mãos, dores no peito, agitação, dificuldade de concentração e preocupação excessiva. Então, após esse reconhecimento da ansiedade, a aceitação dela ocorre quando somos capazes de pensar: ok, posso até não gostar de você, mas te aceito como parte de mim mesmo. E a partir dessa aceitação, a luta contra a ansiedade cessa. Então, há uma grande economia de energia que pode ser realocada para a manutenção da lucidez e para a busca de soluções mais eficazes. Adotamos uma postura em que desistimos de sofrer e passamos a buscar soluções. Veja que curioso, a própria palavra ansiedade, anfi significa dois, quer dizer, anfíbio é o ser que vive, tanto na terra quanto na água. Anfi, dois. Podemos fazer esse paralelo também com a palavra ansiedade. Dois, quer dizer, nesse estado, a pessoa está dividida entre o presente e o futuro. A ansiedade é o indicativo de que estamos engajados no futuro. O futuro é um terreno movediço, incerto e desconhecido. É natural termos medo e insegurança frente ao desconhecido. O problema é que esse engajamento exagerado no futuro é algo que fazemos sem perceber. Frequentemente estamos querendo dormir, pensando na conta para pagar, ou estamos lavando louça, pensando no almoço. Quer dizer, estamos aqui, mas o pensamento está lá. Isso consome uma grande quantidade de energia, de forma que há uma sobrecarga no nosso processamento cerebral. E isso vai ter consequências. Como, por exemplo, imagine um computador cheio de janelinhas abertas, um monte de programas funcionando. Em algum momento, há uma sobrecarga, o sistema começa a falhar, a travar. Com o nosso cérebro é exatamente a mesma coisa. Então, está no nosso campo de lucidez escolher fechar essas janelinhas, ou seja, essas preocupações futuras, e concentrar a nossa experiência no momento. Isso não é fácil de fazer, pois exige muito treinamento. É simples, mas é difícil. Como focaremos no momento presente? Uma coisa simples que pode ser feita, por exemplo, é justamente fazer uma coisa de cada vez, elegendo prioridades, onde poderemos fazer uma lista de coisas urgentes e outra lista de coisas importantes. E, evidentemente, as urgentes serão a prioridade. Uma outra forma também de ajudar o nosso foco no presente é quebrar os objetivos e as metas em partes, para que possamos fazer uma parte de cada vez. Temos ainda um ponto muito importante sobre esse nosso vício de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Poderíamos, por exemplo, assistir uma aula ou trabalhar pensando nas férias. Imagine isso. Ao mesmo tempo, não desfrutamos o que estamos pensando, nem aproveitamos o momento presente. Não realizamos nenhuma coisa, nem outra. E isso é muito frustrante. É um tempo completamente desperdiçado. A concentração é uma habilidade extremamente importante e ela precisa ser treinada. Como isso será feito? Vejam, nós, como os humanos, temos uma grande capacidade de focar a nossa atenção. Poderemos ter como objeto de análise ou de concentração um elétron.
indo para o mundo micro. E podemos descobrir várias coisas sobre o elétron. Também, do ponto de vista macro, podemos ter como objeto da concentração uma galáxia e estudar o movimento da galáxia. Veja que poder temos em nossas mãos. Então eu queria convidar vocês nesse momento, justamente, para voltar à concentração para o modo como estamos respirando. Eu vou pedir para vocês fechar os olhos, faremos um breve exercício. E a instrução é que não mude a forma que você está respirando, apenas observe, sem pressa. Perceba o movimento que o corpo faz para respirar. Sinta o ar passando pelo nariz, passando pela garganta, até chegar nos pulmões. Perceba este movimento do ar dentro do corpo. Perceba o ar saindo dos pulmões, passando pela garganta, passando pelo nariz, saindo do corpo. Siga esse movimento do ar. Perceba como mexe o abdômen na hora que você respira. Perceba o tórax, o que acontece com o tórax na respiração. Sem mudar nada, apenas observa. No próximo movimento, puxe um pouquinho mais de ar do que anteriormente. Essa agora é a instrução. A cada respiração, você puxa um pouquinho mais de ar do que anteriormente. Seguindo esse movimento, o seu pulmão estará cada vez mais cheio de ar. Siga esse movimento até você perceber que encheu o pulmão de verdade. De uma forma suave. A respiração calma, tranquila, serena. Mas uma respiração em que você sente que usou todo o volume do seu pulmão. Mantendo essa respiração calma e serena, agora então, solte os ombros, largue os ombros, solte os músculos do pescoço, largue o pescoço e simplesmente mantenha a respiração calma, tranquila, sem pressa. Perceba, sinta como é respirar dessa maneira. Como se sente? Ok, lembrando então que é um exercício de relaxamento, de concentração na respiração. Um exercício simples, mas extremamente poderoso. Podemos agora percorrer os passos que demos no caminho para aprender a lidar melhor com a ansiedade. O primeiro, identificar a ansiedade. O segundo, aceitar a ansiedade. O terceiro, receber a ansiedade como um alerta, uma informação de que o nosso engajamento no futuro está exagerado. O quarto, trazer o foco da nossa experiência por um momento presente. Em termos de comportamento, isso significa fazer uma coisa de cada vez, eleger prioridades e dividir a nossa meta ou os objetivos em partes. O exercício da respiração não foi escolhido à toa. Afinal de contas, o oxigênio é a nossa necessidade mais urgente. Também, a respiração é o nosso primeiro ato de amor próprio. Quando respiramos bem,
o cérebro está bem oxigenado. Um cérebro bem oxigenado significa uma melhor ativação da memória, uma melhor argumentação das ideias e uma capacidade criativa aumentada. Terminamos o vídeo por aqui. Espero que façam um bom uso dessas informações e dessas técnicas e até o próximo encontro.